Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Hoje é dia de Grêmio. Hoje tem um passo importante para quem ainda sonha, para quem pensa, para quem tem pensamento positivo, para quem vive o Grêmio, para quem sabe de que o Grêmio é capaz de tudo, pensando no final de semana. E eu vou explicar para vocês por que eu acredito que uma vitória hoje, uma vitória tranquila hoje, pode fazer com que o ambiente mude. E por que não? Por que não um resultado que possa nos beneficiar muito no final de semana? Vamos falar sobre isso. Eu quero falar com vocês também sobre um volante que o Grêmio anda dando uma sondadinha, anda dando uma coisinha e tal lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre reclamação, já que nós vamos falar de Clássico Grenal. O rival tá reclamando e agora tá lá na FGF. Não sei que hora tá assistindo esse vídeo, mas agora à tarde tá lá na FGF reclamando sobre dois lances do Clássico do final de semana. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, vamos falar das últimas de Grêmio, vem comigo que eu tô contigo. Deixa o like aqui embaixo, obrigado. Agora vem comigo. Olha só. O Grêmio enfrenta hoje à noite o Atlético, todo mundo sabe, isso não é novidade pra ninguém. O Tricolor chegou ontem no final da tarde lá em Minas Gerais. O confronto é hoje às 7h30 da noite. Transmissão, atenção, do Amazon Prime, tá? Amazon Prime Video. É a mesma coisa, Amazon Prime, Prime Video, é a mesma coisa, tá? Então é streaming. Ou se não, o radinho, ou o teu canal que tu gosta que fala de Grêmio, que faz as transmissões, enfim. Hoje é no Prime Video esse jogo. Ponto importante, poderemos ter mudanças na equipe, Diogo? Poderemos sim, porque estão voltando alguns jogadores, né? Vamos lá. Hoje o nosso time pode ser com Volpe, João Pedro, a volta do Gemerson na vaga do Gustavo Martins, tendo Wagner Leonardo, titularíssimo absoluto, com o Lucas Esteves, tá? Ou Luan Cândido. O Lucas Esteves, ele sentiu uma pancada durante o Clássico Grenal no final de semana, então pode ser que até pensando no jogo do próximo final de semana, ele fique no banco ali dando uma olhadinha, até para dar uma atenção ao Luan Cândido, né? Que estreou só no final de semana aí. Então pode ser que tenha essa pequena mudança, tá? A dúvida tá, Camilo ou Dodge? Camilo ou Dodge, o Camilo não foi bem no final de semana. Na semana passada, o Quinteiros, ele chegou a treinar o Dodge como uma possibilidade para o Clássico Grenal. Lembra, a gente trouxe a informação aqui, mas acabou indo Camilo. Então tem essa dúvida de Camilo ou Dodge, tendo o Vija Sante. Há uma tendência de Cristaldo, tá, pelo meio, Monsalvo pela esquerda, Kiki Oliveira e Bright White. Por quê? Porque o Pavon não foi bem. O Amuso, ele ainda não tem condições físicas de atuar uma partida inteira ou grande parte de uma partida. Então, se tu tira o Pavon, que não foi bem, a tendência seria, em tese, do Monsalve atuar por ali, e aí, claro, teríamos a volta do Cristaldo pelo meio campo. Mas vejam bem, ainda não tem como cravar, né? Só uma hora antes da partida, a partir das 6h30, nós vamos ter essa certeza do que o técnico Gustavo Quinteiros está pensando. Fato é, força máxima. O que der para fazer, vamos colocar em campo. Porque o Grêmio não pode ser eliminado pelo Atlético. Nós passamos bastante trabalho com Juventude, passamos bastante trabalho com São Raimundo. Nem vou falar, né? Mas final de semana também, então a gente não pode pensar em desclassificação hoje. E essa mudança, essa vitória hoje no tempo normal, uma vitória tranquila, ela muda o ambiente. Muda o ambiente. E o ambiente do Grêmio tá pesado, tá carregado, os jogadores sentiram a derrota e tinham que sentir realmente, né? Sentiram, se frustraram, embora dentro de campo estavam perdidos, se arrastando, e aí a gente pode colocar diversas situações que vocês querem colocar como adjetivo, mas enfim, sentiram no vestiário. E o clima no vestiário não tava daqueles, né? O Kahneman tava transtornado no vestiário. Transtornado com o que aconteceu. Então, essa própria pressão, essa mudança, o Quinteiros também precisando dar respostas, tudo isso pode fazer com que mude a chave, que vire a chavinha e quem sabe já no final de semana a gente possa ter um bom êxito, né, para começar essa temporada com tudo. E eu digo começar a temporada de Brasileirão em diante com Sul-Americana e seguindo na Copa do Brasil e tudo mais, né? Fato é, meus amigos, que
o Quinteiros, ele tá passando por uma avaliação da direção. O Diogo Rossi trouxe essa informação mais cedo, tá? O Quinteiros, ele está sendo avaliado pela direção como um técnico que ainda está fazendo o seu trabalho, está no início do seu trabalho. Há uma frustração. Há uma frustração com o que o Grêmio apresentou até agora. As partidas, principalmente contra o São Raimundo e contra o Juventude, o Grêmio entendia que poderia ter mostrado mais, tá? Mas essa frustração ela também se explica com a demora que o Grêmio teve para poder trazer os reforços e mesmo assim ainda não fechou o elenco. Então essa demora em trazer os reforços, essas mudanças que teve ao longo do caminho, então tudo isso ajuda a atenuar a situação do Quinteiros. Vocês vão me perguntar, Diogo, então tem a possibilidade do Quinteiros ser demitido? Não, por enquanto isso nem é pensado. Só que aí tudo pode mudar. Vejam como a gente trabalha com duas linhas muito diferentes. Se o Grêmio vence hoje e vence o Grenal, pô, se a gente ganha o Gauchão, muda totalmente. Totalmente, né? A gente já chega no Brasileirão lá em cima. Se a gente perde hoje e perde o Grenal, bom, aí tá instaurada a crise. Tá instaurada a crise. Então vejam bem como as coisas podem, né? E tem, claro, o meio termo, que é a gente ganhar hoje e não conseguir a classificação no final de semana. Né? A classificação, no caso, a vitória, levantar a taça. Então tem o meio termo, tem o horrível, terrível, a catástrofe total e tem o paraíso, que seria a gente vencer hoje, classificar tranquilamente, vencer o rival no final de semana e levantar a taça na casa deles e ainda tirar um belo de um sarro. Então tem muitas situações que podem acontecer, mas todas elas eu acredito que começam já se desenhando na noite dessa quarta-feira, tá bom? Falando em Clássico Grenal, meus amigos, o Inter está, nesse momento que eu gravo o vídeo nessa tarde de quarta-feira, o Inter está na FGF. O rival pediu para ouvir 2 áudios da conversa do VAR com o árbitro de campo. 2 áudios que eles entendem que seriam pênaltis. Os 2 em cima do atacante Vitinho. O primeiro aconteceu no início da partida, quando o atacante ele recebe um passe do Valência, um passe por cima, e quando estava de costas ele acabou se embolando ali com o Volpe, lembra? Até que o Volpe acaba caindo por cima dele, e o Ramon Abate-Abel, o árbitro de campo, ele deu falta em 2 toques pro Grêmio, seguiu o jogo. O segundo lance que o rival tá reclamando, como sempre, é um lance também na etapa inicial, tá? Onde o atacante, no caso o Vitinho, ele entrou pela esquerda, caiu após uma disputa com o Christian Oliveira, que deu um carrinho nele, no caso ali. O árbitro não marcou nada e não acionou o VAR também. Então são 2 lances que eles querem ouvir, que eles querem entender, para depois gerar mais uma polêmica, que é só o que eles sabem fazer, né? Mas o Grêmio precisa estar atento. O Grêmio precisa estar atento, porque a saída do Inter até a FGF pode ser já um condicionamento para o final de semana. E eu até diria que é um condicionamento, tá? Eles fazem aquelas pataquadas dele, aquelas campanhas, chamam o coletivo, e vem cá, e vem todo mundo, e vem ex-presidente, político e tudo mais. Mas eles adoram fazer também um condicionamento. E é importante o Grêmio estar atento sobre isso, porque o maior interessado no final de semana também é o Grêmio. E principalmente o Grêmio, eu diria. Principalmente o Grêmio. Então, vamos estar atentos. Vamos falar ainda, gurizada, sobre o jogo do... Aliás, vamos falar ainda sobre possibilidades de contratações, porque o Grêmio está no mercado. O Grêmio, como eu disse para vocês, busca um goleiro, um terceiro goleiro, então, né, um centroavante diário. O Grêmio dá uma olhadinha, uma chulhadinha. Zagueiro. Atenção, zagueiro pelo lado direito. E recentemente eu trouxe para vocês aqui que o Grêmio está dando uma buscada também por um segundo volante, um volante de saída, um jogador que ajude o meio, né, para poder avançar em direção ao ataque. Nas últimas horas, lá no Rio de Janeiro, surgiu uma informação de que o Grêmio estava sondando a situação do Alan, segundo volante no caso, né, de 28 anos do Flamengo. Um jogador que tem aqui uma carreira bem legal, tá? Para começar, ele começou na base do rival. Depois ele foi para o Liverpool, onde ele foi emprestado, passou por clubes da Bélgica, passou por clubes da Alemanha, até no Chipre ele jogou. Aí ele foi para o Eintracht Frankfurt, tá? E ele voltou aqui para o Brasil emprestado ao Fluminense. Passou pelo Atlético Mineiro até chegar
ao Flamengo em 2023. É um jogador que nessa temporada ele tem já 9 partidas e é um atleta que ele tem o carinho do Felipe Luiz por lá, assim como de alguns torcedores, né? A maioria dos torcedores. Então é um jogador que não é barbada. O Grêmio teria que fazer um bom investimento para trazê-lo para cá. Bom, o que dizem as partes? O staff do atleta procurado diz que não houve absolutamente nenhum contato até o momento, tá? Embora seja um jogador que ele é colocado como um cara que pode deixar o Flamengo aí nas próximas janelas. Ele tem uma relação fora de campo também que não é das melhores. Então é um jogador, sim, que pode acabar ali na frente uma nova equipe. Mas nesse momento o staff do atleta nega que tenha sido procurado pelo Grêmio. O próprio Grêmio demonstra estar muito ciente da situação do jogador. Um bom atleta, um bom jogador, um jogador que tem uma grande saída de bola, um cara que poderia ajudar bastante, mas, sempre tem um mas, não houve uma procura até o momento. É o que diz o staff do atleta, é o que diz o próprio Grêmio. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e se o Alan, né, daqui a pouco pode acabar sendo um novo contratado para o Tricolor. Quero saber o teu placar para hoje à noite. Eu acho que vai ser 2-0, tranquilo, ao natural. Vamos vencer, com todo respeito ao Atlético. Vamos voltar para cá com a nossa classificação, colocar essa grana no bolso. São 2 milhões e 800, se eu não me engano, que é o que dá essa fase agora. Mas para a gente poder, né, respirar e sonhar. O Grêmio é feito de grandes valias e dá pra sonhar ainda com o final de semana assim. Eu acho que dá pra sonhar. Tá bom, gurizada? Mas ainda passa por hoje à noite. Tenho quase certeza que passa por hoje à noite, sim. Grande abraço e até a próxima. Tchau.